Em Contigo Sim. Aproveitando o gancho, a moça toca na contratação de Ângela no hospital. Acabrunhado, Geraldo levanta a mão e diz que a decisão final é dele, mas Samantha o surpreende, revelando que não pretende se opor nem colocar pedras no caminho da moça. Aí mesmo é que o empresário fica com a pulga atrás da orelha e diz: assim espero, porque se eu ficar sabendo que você fez qualquer coisa contra Ângela ou contra sua mãe, aqui em casa, já sabe. A influência jura que vai cumprir o que está prometendo, mas avisa ao pai que precisa pedir um favor, já que seu casamento no civil já está próximo e coisa e tals. Geraldo não deixa nem a filha terminar de falar e já larga um sonoro não. A moça insiste, argumentando que seu marido não é a pessoa que ele pensa, mas o empresário deixa bem claro que não vai participar daquele espetáculo, nem de algo que Beatriz repudiaria. O homem ainda esclarece que, se sua decisão significar que os dois não poderão mais se entender, ele não pode fazer nada, pois não vai mudar de ideia. Samantha joga baixo e, fazendo chantagem emocional, conta ao pai que se deu conta de como estava errada no dia em que ele a deu como morta e a expulsou daquela casa. Jurando que pode mudar, ela diz que precisa do carinho do pai e vai mudar, afirmando que vai mostrar que ele é a pessoa mais importante na sua vida. E a falsa consegue até fazer com que o pai lhe dê um abraço apertado. Do outro lado da cidade, Nancy está tentando oficiar a justiça para tratar da dívida com a empresa de água. Abel, que está junto, praticamente não consegue ficar quieto de tão ansioso. Sem perder tempo e lembrando das palavras de Gibo que mandou o rapaz pagar os honorários da advogada com beijinhos, ele aproveita para dar aquela tiroteada com a mulher. Sem entender nada, Nancy diz que precisam resolver o problema da dívida quando Abel vê Félix passando acompanhado de seu advogado e comparsa Baldomero. O rapaz puxa a advogada depressa e mostra a dupla caminhando sorridente pelo corredor e ficam curiosos para saber o que aqueles dois estariam fazendo ali. E enquanto Gibo canta na pracinha para juntar dinheiro e ajudar a pagar a conta de água do cortiço, Lu se delicia com o cheiro da comida que Adela está preparando. Nesse meio tempo, Pablo encontra o garoto na praça e dá a maior bronca no moleque, dizendo que ele está se expondo e perguntando se o menino não aprendeu a lição. A polícia chega e quer saber se Gibo está pedindo esmola, mas Pablo inventa que os dois vão ali para ensaiar, pois gostam muito de cantar e acabam fazendo uma dupla e enganando o guarda. Na mansão dos Vega, Salma comenta com Samantha sobre a contratação de Ângela no hospital e que a moça sempre dá um jeito de se dar bem. Salma ainda conta que a enfermeira não tem mais nada com Leonardo. Samantha pergunta se a amiga sabe se a enfermeira quer voltar para Leonardo, mas como a insossa tem uma língua de trapo, faz cara de paisagem e diz: como assim? Você não tá sabendo de nada, não é verdade? Ai, amiga, sinto te dizer isso, mas Ângela está esperando um filho de Álvaro. Luz, que tinha acabado de chegar na sala, chega a sentir o soco que a moça levou no estômago com a notícia. Álvaro, por sua vez, vê Ângela saindo do consultório da ginecologista, bem na hora em que a mulher deseja felicidades à moça. E do outro lado do hospital, Dário vê Clarinha tentando pegar o copo de suco da bandeja. Ele incentiva a moça a continuar até que ela consiga beber sozinha. Minutos mais tarde, Samantha chega ao escritório e conta a Oscar sobre a gravidez de Ângela. Preocupada, ela diz que esse era o trunfo que a enfermeira queria, pois com isso, pode tirar tudo e mais um pouco do ex. A doida jura que Ângela não pode ter um filho de Álvaro e avisa que vai se encarregar pessoalmente de que essa criança não venha a nascer. E por falar em Álvaro, o rapaz seguiu a enfermeira até o vestiário feminino e trancou a porta, dizendo que quer saber exatamente o que ela estava fazendo na ginecologista. Furiosa, a moça, pela enésima vez, manda o sujeito deixá-la em paz e não se meter em seus assuntos. O rapaz vai para cima dela para pegar o envelope com os resultados dos exames. Ângela ameaça gritar, mas ele nem dá bola e arranca tudo das mãos dela. Protegendo o envelope com o corpo, o rapaz abre os exames e, lendo os documentos, descobre que a moça está grávida. A enfermeira sai dali furiosa, mas o rapaz não se contém de tanta felicidade e abraça a ex. A moça empurra o rapaz e pergunta se ele não se importa que Samantha veja o que ele está fazendo, mas Álvaro, que viajou geral, diz à moça que não se importa mais com nada, pois agora o mais importante para ele é aquele bebê que é fruto do amor dos dois. O surtado ainda jura que, um dia, os três vão ser uma família. Ângela deixa claro que isso nunca vai acontecer, mas não adianta. Leonardo aparece bem na hora e dá felicidades ao casal, e ainda acrescenta que é uma pena que Ângela vai ter que dividir o amor de sua vida com a esposa dele. Frustrado, Leonardo ainda joga na cara da moça que a relação entre os três deve dar certo, se ninguém for ciumento.
Álvaro aponta o dedo para a cara do médico e avisa que ele não pode mais continuar insultando a enfermeira, pois ela não é mais sua namorada. Ângela diz que não precisa que ninguém a defenda, mas Leonardo, curtindo a maior dor de cotovelo e se achando o maior corno do mundo, diz: "Na verdade, vocês foram feitos um para o outro. Não consigo acreditar que exista tanta falsidade, tanta baixeza." Álvaro manda a enfermeira não dar bola para o que o médico falou, pois o imbecil não sabe o que é amor. Mas a moça dá o troco e diz que o único que não sabe o que é amar é ele, e sai correndo atrás de Leonardo. Enquanto isso, em seu escritório, Samantha diz a Oscar que vai ser fácil se livrar do filho de Ângela, pois tem certeza de que Álvaro não vai querer o bebê. Preocupado, o Aspone aconselha a moça a falar primeiro com o marido e pede encarecidamente a ela que tire da cabeça a ideia de fazer alguma coisa contra Ângela, para que ela perca a criança. E Clarinha, com toda a sua doçura, convence Dário a levá-la para ver o sol. Pablo, que gostou da função, continua cantando com Guibo na pracinha, mas o rapaz diz que o menino não pode continuar fazendo aquilo, pois corre perigo de ser pego pela polícia ou ser sequestrado novamente. Mas quando o motorista dá uma saidinha do local, uma garota maltrapilha aparece, dizendo a Guibo que ali é o ponto dela, pois é onde vende seus sanduíches. A menina é a versão miniatura de Dona Pura, e Ângela, por sua vez, continua correndo atrás de Leonardo pelos corredores do hospital, tentando fazer com que o rapaz a escute por um momento. Salma assiste o escândalo enquanto a enfermeira consegue entrar chorando na sala do amado, por mais que ele a mande embora, dizendo que não quer conversar. Mas a moça argumenta que assim é fácil, pois primeiro ele a insulta e depois não quer dar a chance para ela se defender. Leonardo, furioso, pergunta sobre o que a moça quer falar e Ângela jura que não planejou nada do que está acontecendo. Mas o médico, inconformado, pergunta se o bebê que ela está esperando também fazia parte do plano do casal. Ângela tenta explicar que nunca houve um plano, mas não adianta, mesmo dizendo que a primeira que ficou surpresa ao saber da gravidez foi ela mesma, pois até então não desconfiava de nada. O doutor diz que não acredita em nada do que a moça está dizendo, e agora quer saber se também é mentira o fato dela estar apaixonada pelo ex, pois os dois ficam agindo como amantes pelos corredores do hospital. Ângela não responde nada. Leonardo parte para cima dela, agarra a enfermeira pelos braços e quando os dois estão quase se beijando, a empata bate na porta, acabando com o clima. Enquanto Leonardo diz que não quer a enfermeira por perto, a enxerida se mete, querendo saber se está tudo bem. Enxugando as lágrimas, Ângela pergunta como vai trabalhar na fundação se não pode falar com seu diretor. Salma se mete novamente e pergunta se a enfermeira foi designada para trabalhar com Leonardo. Sem olhar para a cara da rival, Ângela explica que preferia trabalhar em outra ala do hospital, mas o fato dela estar ali foi uma decisão de Geraldo. A insossa parte para o lado do médico, dizendo que pode conversar com Álvaro para ver se a moça pode ser transferida para outro setor. Leonardo só responde que quanto mais ela estiver longe dele melhor, e a enfermeira, então, pede que Salma converse com os chefes o mais rápido possível e providencie sua transferência para o mais longe possível daquele lugar. Obviamente, a entojada aproveita para dar o maior apoio para o médico, dizendo para ele não se preocupar, pois vai providenciar tudo. Nélida encontra Ângela chorando no corredor e pergunta o que aconteceu. A moça explica que brigou com Leonardo, mas a enfermeira-chefe, com todo o jeitinho, chama a atenção da moça, dizendo que ali dentro, ele é o Dr. Santillana, e ela, a enfermeira Gutierrez, pois é preciso manter uma atitude profissional. A enfermeira dá razão à sua chefe, mas revela que o médico não quer trabalhar com ela, assim como ela também não quer trabalhar ali. Mais uma vez, Nélida lembra a moça que, quando veio procurar emprego, disse que queria ajudar as pessoas como enfermeira e estava estudando medicina para montar uma clínica em seu povoado e também ajudar os mais necessitados. Já dentro do elevador, Ângela confessa que, apesar de tudo o que está acontecendo na sua vida, não esqueceu de seu sonho, e a enfermeira-chefe aproveita o gancho para dizer que a fundação é o melhor lugar para a moça trabalhar, pois é lá que ela conseguirá ajudar os mais necessitados, como sempre sonhou. Porém, a moça resolve abrir seu coração e diz que acha que vai perder o emprego por causa da desavença com Leonardo, e também porque não existem vagas em outros setores. Além disso, com o bebê e a barra que está enfrentando na universidade, não sabe se terá condições de tocar sua vida para frente. Nélida pergunta o que está acontecendo com os estudos da enfermeira, e ela conta que vai ter que prestar um exame para ver se ela está apta a se formar e só poderá continuar com os estudos se for aprovada. A enfermeira-chefe, demonstrando empatia, pede à moça para não desanimar e seguir em frente,
principalmente por causa do filho que ela está esperando. Enquanto isso, na mansão dos Vega, Luz pergunta a Adela se é verdade que Angela está grávida. Geraldo aparece bem na hora em que a cozinheira estava contando que sua filha só soube de seu estado no dia anterior. Adela pede ao patrão que não demita sua filha do hospital, mas apesar de dizer que nunca iria fazer uma coisa daquelas, quer saber de quem é o bebê que a enfermeira está esperando. A cozinheira então conta que o filho é de Álvaro. Preocupado, Geraldo diz que vai ser obrigado a cancelar o casamento civil de sua filha o quanto antes. E no escritório, Álvaro diz a Samantha que não sabe como aquilo foi acontecer. Mas Samantha só quer saber desde quando o marido está a par do estado da enfermeira e ainda o acusa de mentir mais uma vez. Os dois discutem e Álvaro, se fazendo de vítima só para variar, se queixa, dizendo que a moça nunca acredita em nada do que ele diz e avisa que não tem mais saco para isso. Mas a moça resolve perguntar o que os dois vão fazer em relação ao bebê de Angela, pois obviamente o rapaz não está pensando em ser pai. Surpreso com a afirmativa da influencer, o falcatrua não tem outra saída a não ser concordar e ainda diz: pode ter certeza que o que eu menos quero na vida é ter um filho com Angela. Dito isso, agora Álvaro vai ter que responder a próxima pergunta da esposa, que quer saber que atitude ele vai tomar para se livrar do pacotinho. E o idiota, que foi pego de surpresa com o inquérito de Samantha, resolve perguntar à influencer o que ela quer que ele faça em relação ao filho. A moça simplesmente responde que quer que o marido obrigue a enfermeira a fazer um aborto. Na periferia, Pablo consegue levar Guibo até a porta do cortiço e pede uma trégua ao menino, que está bravo com ele desde que o viu beijando sua mãe. Mas, assim que o motorista se despede, o garoto sente que tem alguém vigiando, mas não consegue ver nada. Na verdade, é a miniatura da falecida Dona Pura que seguiu o cantor Mirim até em casa. E no hospital, depois de dar a primeira raciocinada, Álvaro resolve contestar a decisão de Samantha e diz: você não pode estar falando sério. Você quer que eu peça a Angela que mate o nosso filho? Sem se mover, a influencer pede que o rapaz seja menos dramático, mas ele continua com o dramalhão e diz: e eu que sou um monstro, santo Deus. Não posso pedir a ela algo assim, nem sequer me atreveria a pensar nisso. Em que mundo você vive para pensar uma coisa dessas? Samantha então coloca palavras na boca do rapaz e diz: você não quer essa criança, né? Além disso, você nem sabe se é seu. Álvaro fica ainda mais irritado e grita: é claro que é meu, de quem mais seria? A moça se mantém firme e sugere que a criança possa ser de Leonardo. Aí mesmo é que o falcatrua se irrita. Cuspindo saliva de tanta raiva, Álvaro responde: Angela nunca chegou a ter nada com Leonardo. Percebendo que está conseguindo tirar o marido do sério, Samantha continua implicando e diz que neste caso, talvez seja de um dos clientes da moça quando ela era acompanhante de luxo. Pronto. No limite, o rapaz desabafa e joga na cara da mulher que, quando ela fala daquela maneira, faz com que ele se arrependa de ter se casado com ela. Mas Samantha não deixa barato e responde que é ela quem se arrepende cada vez mais, porque com tudo o que está acontecendo, está convencida de que ele continua apaixonado pela enfermeira. Para completar, a moça ainda diz que, se o bebê nascer, nunca mais ele vai se livrar da ex-mulher. Álvaro pergunta então à esposa se ela não consegue entender que o fato dele ser pai não significa que tenha que ter algo com Angela. Porém, Samantha avisa que não acredita nisso e dá um ultimato ao marido, mandando-o escolher entre o filho ou ela e sua fortuna. Enquanto isso, Luz recebe a visita de Nancy no trabalho e fica sabendo que estão tentando reunir todos os recibos de pagamento das parcelas da conta de água para que tenha provas e possa tocar adiante o processo. Mas a doméstica estranha a visita da advogada, que decide contar que foi ver sua cliente porque está preocupada, já que a moça não comentou nada sobre voltar para o marido. Luz, então, avisa que não quer continuar com o processo de guarda do filho porque decidiu dar uma segunda chance a Félix. E no hospital, Salma vai atrás de Angela perguntando se pode conversar com ela. A enfermeira diz que não, mas a loirona insiste em pôr o bedelho onde não é chamada e resolve dar um conselho à rival. A moça diz que a forma como ela encarou a gravidez é errada, pois o que o rapaz sente por ela é sincero, e afinal de contas, ele é o pai da criança que a enfermeira está esperando e ainda completa. Se eu fosse você, deixaria de ficar pensando em Leonardo e me dedicaria a formar uma família com Álvaro. Surpresa em estar ouvindo tanta babaquice, Angela respira fundo e diz: acho que você não tem a menor ideia do que está falando. Você sabe que Álvaro tem uma esposa, não é verdade? E Salma responde: por enquanto, mas no futuro, quem sabe? Quanto tempo você acha que vai durar esse casamento se Álvaro ainda está apaixonado por você? Angela, cada vez mais surpresa, diz:
Você está muito perdida, não é mesmo, Salma? Não consegue se dar conta de nada. A Patricinha se irrita e diz que quem não se dá conta de nada é a enfermeira e insiste em dizer que a vida está dando sinais muito claros e gostaria de um conselho. Pra quê? A baixinha sobe nas tamancas e grita: Você não é ninguém pra ficar me dando conselhos. O que você está pretendendo? Arruinar a vida de Samantha como fez comigo? Mas ela não é sua amiga? Com um sorriso na cara, a fulana responde: Ah, sim, ela é minha amiga, mas não é sua. No seu lugar faria isso e muito mais. Eu seria capaz de tudo para dar ao meu filho uma família. A enfermeira faz questão de dizer que as duas não são iguais, e Salma sai com mais uma pérola e revela: Realmente, não somos. Eu não sou uma menina boazinha como você. Para conseguir o que eu quero, luto com unhas e dentes. Faço o que tenho que fazer e para isso não uso o coração. E enquanto na mansão dos Vega, Nancy abre seu coração e conta à Luz que gostaria de ter uma família, mas nunca conseguiu encontrar alguém, no hospital, Salma continua infernizando a vida de Angela, tentando lhe dar conselhos de como ela deve viver a sua vida. A moça comenta que sente muita pena da enfermeira, porque ela vai deixar Álvaro escapar e ninguém no planeta vai amá-la como ele. Já sem paciência, Angela responde: Mesmo que Álvaro me ame, eu não o amo. E jamais cometeria semelhante baixeza como a que você fez comigo. Eu não tenho que te dar explicações sobre meus sentimentos. Mas a moça não para de implicar com a enfermeira e para finalizar a conversa, a insossa diz: Sabe, no seu lugar eu também estaria indignada, magoada, mas isso não significa que você não sinta mais nada pelo pai desse bebezinho. E naquela noite, em outra parte do hospital, Júlio, que está sendo examinado por Fedra, descobre que o pai de Leonardo, que era namorado da médica, morreu há pouco tempo. No final das contas, Júlio e Fedra combinam de tomar um café logo depois da fisioterapia do ex-militar. Nesse meio tempo, a loira oxigenada vai contar as últimas fofocas para o comparsa e diz que Leonardo e Ângela não querem trabalhar juntos. Álvaro explica que somente Geraldo pode autorizar a transferência da moça para outra ala, mas a moça resolve revelar que não sabe mais o que fazer para que o médico pare de pensar em Ângela. O falcatrua, então, diz à cúmplice que ela deveria retomar a antiga estratégia de conseguir um namorado falso, para implicar com Leonardo, e também evitar que alguém desconfie que ela esteve por trás da armação que os dois fizeram para ferrar com o namoro do médico com a enfermeira. Salma diz que isso não vai dar em nada, mas Álvaro tem tudo planejado e revela: Você fica com esse tipo umas 2 semanas. Depois vocês terminam. Nesse meio tempo, Leonardo vai se sentir sozinho, pois não tem Ângela. E aí, quando seu falso namoro acabar, você se faz de triste, e ele com certeza vai te consolar. Essa é a hora para você dar o bote fatal. Você só precisa ter paciência, como eu tenho. A astúcia é a nossa melhor arma. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Abel dá em cima de Nancy, como Guibo sugeriu. A advogada, sem desconfiar de nada, se diverte com as bobagens do rapaz. E no apartamento de Dário, depois do lesco-lesco, Samantha reclama da gravidez de Ângela, enquanto o pediatra só pensa nas palavras de Clarinha, quando a garota pediu para passear nos jardins do hospital. Percebendo que o amante está no mundo da lua, a influência se irrita. Porém, olhando o relógio, o pediatra resolve mandar a moça embora, dizendo que já está tarde e coisa e tal, mas ela determina que vai dormir com ele naquela noite. E vai mais longe, dizendo que espera que o marido sinta tanta falta dela, como ela sente dele, quando o rapaz a está corneando. Dário se apavora e pede que Samantha se retire de seu apartamento e de sua cama. Mas a moça avisa que ele vai ter que tirá-la à força de sua casa, pois não pensa nem em sair da cama. Na casa de Pura, Ângela chora suas mazelas para a mãe, dizendo que tem muitos problemas e acha que não vai conseguir dar conta do filho. Desesperada, a moça diz que não pode mais trabalhar na fundação e, sem emprego, não sabe o que vai fazer. A dela, sendo firme, diz à filha que ela tem que continuar os estudos e com o trabalho, mas sempre cuidando do bebê, que é um presente de Deus. Do outro lado da cidade, saboreando uma taça de vinho com Dário, Samantha deixa claro que o amante não manda nela e vai embora quando quiser. Mas o celular da moça toca e é Álvaro, querendo saber onde a esposa está. Com a maior cara de pau, ela responde que teve que fazer uma viagem de emergência a Guadalajara para verificar o abastecimento de oxigênio da filial do hospital. Furioso, Álvaro diz que, se Samantha não acredita nele, é problema dela. Calmamente, a influencer responde que nunca viu as passagens aéreas da viagem e aproveita para avisar que ainda vai dar uma passadinha em Nova York, pois também quer fazer uma surpresa para o marido.
Desconfiado, o rapaz quer saber com quem ela está. Mas a moça responde que ele nem imagina e ainda avisa que agora ele sabe como é chegar em casa e encontrar a cama vazia. Cornélio, que agora tem certeza do motivo de tanta dor de cabeça, diz para a esposa não o provocar, mas ela simplesmente responde: "Isso que você está sentindo agora é a mesma coisa que você vai sentir quando eu te mandar para o inferno e quando eu tirar sua irmãzinha do hospital, pois, afinal, ela já saiu do coma, não é verdade?" Álvaro tenta contemporizar, mas a influência esclarece que daquele momento em diante, as coisas vão ser feitas como ela quiser, e se ele não gostar, que pegue sua irmã pela mão e vaze para bem longe, além de pagar os milhões que ele deve à fundação.